Eu agradeço a Deus pelos dias de paz, graças a Ele conquistei os meus ideais. Eu agradeço o Papo em Dia, eu agradeço. Estamos de volta com Papo em Dia e agora o negócio aqui esquentou, hein? A chapa esquentou literalmente, não é isso? É isso aí. Bom, gente, agora a gente vai começar a colocar o hambúrguer e outras coisas que vocês trouxeram, né? Gente, super interessante. Tem um termômetro aqui que mede a temperatura. Super interessante. Explica um pouquinho pra gente desse termômetro. Na verdade, é um termômetro de superfície, que é para usar em grelha, churrasqueira, isso encontra no mercado, para você aferir a temperatura do equipamento. Tem aqui o Mickey, por favor, vem. Fica pra gente. É um termômetro que se encontra no... E esse é o microfone que usa... Mais conhecido. É um termômetro de superfície. Isso é um dispositivo simples que se encontra no mercado para medir temperatura de superfície de grelha, de chapa. E tem uma temperatura ideal, assim, pra colocar carne ou peixe? Cada alimento tem uma temperatura ideal. Como eu falei no início, eu não sou expert, não sou cozinheiro. Tá. Mas a gente trabalha em torno de 200 graus. Tá bom. Vamos começar mostrando a diferença, então. É a moça prática. Vamos. Tá, bora, gente. Você tá com o Mickey, Eu né? seguro e você vai pondo os alimentos? Vamos lá. Nós vamos fazer uma demonstração aqui. Nós vamos utilizar alguns legumes na grelha e na chapa para a gente ver o resultado final, ver qual é a diferença entre um alimento produzido em um dos equipamentos e no outro. Então vamos começar aqui pelo colocar uma berinjela aqui, ó. Vou colocar na grelha aqui. Não, porque a berinjela ela não tem gordura, então ela não vai fazer esse barulho. Eu não sabia disso, característico, gente. Muito vamos dizer cozinheira. assim. A gente vai começar pelos alimentos menos gordurosos para fazer a demonstração. E depois a gente, por O que último, vai faz o acontecer hambúrguer. basicamente entre a chapa e o charbroiler é o seguinte: a chapa ela é uma superfície plana, então ela sela por inteiro o alimento. O broiler, por ele ter essa característica da grelha, ele vai dar aquela característica do vazadinho, e o broiler ele tem a pegada do churrasco. Quando a gente colocar a carne, por exemplo, ele dá aquela chamuscadinha que dá aquela pegada, o sabor do churrasco no alimento. O gordinho não se contém. Sabe o que eu estou imaginando também aqui? Também, hoje, meus amigos, aquele famoso abacaxi com... Delícia. Aqui já fez com canela, hein? Uma delícia, eu adoro também. delícia. Aqui já fez o ruidinho, gente. Eu sei. Vamos lá, vamos colocar um salmãozinho aqui e um salmãozinho lá. O problema é esse da chapa, ela produz bastante fumaça. Como nós estamos no estúdio aqui, a nossa coifa ela não está funcional, vai produzir uma certa Mas fumaça. aqui é normal, né? Boa. Me permita, Gi, até para dar uma explicação, que na semana passada, não sei qual foi das receitas que Foi fizeram. um bife que a gente fez, É um bife ancho, contrafilé, né? Ancho, cada um fala de um jeito. E aí virou uma fumaceira aqui, parecia que estávamos em Londres, o fog londrino. Gente, aqui não é uma coifa, né? Não funciona como coifa. Nós temos aqui a iluminação adaptada para a TV, já que é um estúdio de TV. Então aqui nós temos as nossas lâmpadas próprias de TV e todo o maquinário, né? Com câmeras, todo o maquinário de TV aqui na parte interna. Então não funciona como coifa, tá? Só para dar essa satisfação. Em breve a gente vai estar fazendo, já que começamos não tem 2 semanas, a nossa nova cozinha, então por isso que fica por hora, como agora e daqui a pouco talvez, uma fumaceira. Sei que muita gente fala, pô, a coifa não funciona, não. Não funciona porque não é uma coifa. Aqui é lâmpada, câmera, tem todo cheio de parapapá, cheio de fio aí, mas é estúdio de TV. Só para explicar para quem nos vê. A coifa, ela tá completa. O que não tá completo é o sistema de exaustão. É o sistema de exaustão, que daí teria que ir lá para cima, Exatamente. né? Vai entrar o Papai Noel em dezembro. Até dezembro. Tem que entrar por um lugar. Exatamente. Vai colocar... Agora é engraçado que a chapa levanta mais fumaça, né? Porque a superfície de contato ela é muito maior. Aqui, como a gente tem uma superfície de contato menor, então ela tende a produzir menos fumaça. Aqui, ó. Aqui, o Samuel já tá... Desculpa te interromper, mas só para mostrar. O Samuel finalizou o salmão, uma peça, né? No broiler e na chapa. O primeiro ponto, ela ficou estriadinha. Ricardão tá mostrando. Só que existiu ficou um pouco do alimento na grelha. Então, assim, o salmão, eu já faria tudo na chapa, por exemplo. O peixe eu já faria na chapa, porque aqui ele pode, dependendo da peça, do tamanho da peça, ele pode dar uma esfarelada. E se for o Então, salmão isso com tem que aquela tomar o pele, cuidado.
aí mais Vai ainda, ficar, né? é. Que é mais Então, fininha, assim, né? ele Mais fininho, faz, é verdade. mas se eu tivesse que fazer esse dimensionamento no lugar, o peixe eu já faria na chapa. O broiler eu já usaria mais a carne vermelha, a proteína animal, a proteína Ô, Gi, da carne vermelha. no que Diga. você quer fazer na sua casa, até porque você vai receber a equipe do Papo em Dia, vai, né? Você vai nos dar as boas-vindas em sua casa, você vai fazer em qual das situações? Eu acho que na broiler. Tá. Não fez tanto. Ah, não, se for peixe, Não né? que eu esteja me Não, se for peixe, não, convidando se nem for convidando a carne. equipe, viu? Não É. tem nada a ver. Não, tudo bem, eu faço, gente. Eu chamo uma cozinheira, tá? Um chefe. Mas é super simples, olha, o Samuel cortou e tá colocando. Eu não sou acabou. cozinheiro, é Exato. muito simples. Você colocou, observou o ponto. Joga aí, um azeite, aí um o que pouquinho de chamou a sal. atenção é que eles que não são profissionais conseguiram. não são profissionais de colocar a mão na comida, vai. O Isso. ditado é mão na massa, né? Mas não são profissionais de Mão na colocar a mão no alimento. Fizeram com facilidade, pô. Quem é Exato. profissional, então, com esse maquinário que só falta falar, como se diz, vai ser mais fácil ainda. Agora, uma coisa, vocês fazem projetos para restaurantes. E quem quiser, por exemplo, ter uma cozinha dessa em casa, faz também? Sim, sem Tipo, problema eu quero uma nenhum. cozinha dessa, eu quero cozinhar muito. Posso fazer? Tem? Pode. É um equipamento, se você observar, ele é um equipamento compacto, pode ser utilizado tranquilamente em área residencial. Hoje tem muita gente que está fazendo isso. Tá. Levando para dentro de casa o equipamento. Que eu acho que facilita, equipamento né? industrial. Chega a dar gosto de cozinhar, não é mesmo? Bom, a gente já vai voltar, tá bom? Mas agora a gente vai receber o Henrique, que tá com a gente toda sexta-feira aqui falando sobre casa, arquitetura, design. E ele tá com um convidado hoje, já tá lá a postos. É isso, Henrique? Agora é com você, viu? Tudo bem, Gisele Fatioli? Bom dia. Bom dia. Nosso convidado de hoje é especialista em trazer para a realidade nossos sonhos e a forma em forma de casas. Ele é o arquiteto Gustavo Neves, que está aqui com a gente hoje. Bom dia, Gustavo, tudo bem? Bom dia, Henrique. Bem, você? Eu fui visitar o teu espaço, né? Nós entramos um pouquinho no teu universo lá da Casa Cor 2019. Eu vou chamar o VTzinho para a gente ver e depois nós vamos comentar sobre o projeto. Tá ótimo. Olá, convido vocês agora para conhecer um pouquinho do universo do Gustavo Neves, que está ao vivo com a gente aqui hoje no programa. Ele vai contar um pouquinho sobre o seu projeto, sobre sua criatividade, uma casa totalmente sustentável e, obviamente, com uma tecnologia de ponta. Vocês vão conhecer um pouquinho agora da Casa Sumê. Olha que escultura maravilhosa dos irmãos Campana, gente. É lançamento e o Gustavo Neves trouxe para o ambiente dele. Simplesmente incrível. Ela é feita, ela tem um fundo aqui de madeira, né? Uma telinha que é muito comum a gente usar em casa e bolinhas de argila, que é muito usado em jardim. Gustavo, eu não resisti, mesmo tendo uma plaquinha aqui não sentar, eu falei, bom, acho que deitar eu posso, né? Gente, olha que quarto sensacional. É um clima tão gostoso, é muito bom. Vocês têm que vir conhecer esse ambiente do Gustavo Neves na Casa Cor. Fala se não é um banho agradável, gente. Olha que delícia esses chuveiros de teto e com um fundo de um jardim árido de cactos maravilhoso, sensacional. Que legal, hein, Gustavo? Esse projeto de 2019 na Casa Cor, a gente fala muito sobre sustentabilidade, tecnologia, né? No que você se inspirou para fazer esse projeto e trazer toda essa tecnologia da LG juntamente com a sustentabilidade? Quando eu recebi o tema do ano da Casa Cor, que era Planeta Casa, os 3 principais pilares são a sustentabilidade, tecnologia e afetividade. Naturalmente, quando você vai construir uma casa, se pensa em afetividade, porque a casa é o principal elemento que guarda as memórias de uma vida toda, né? A questão da sustentabilidade, para mim, eu quis me basear por um quarto possível pilar da sustentabilidade, que é o pilar da cultura,
que é você valorizar a cultura regional, coisas do seu próprio local e que você, trazendo isso para a vida das pessoas atual, para que você consiga valorizar técnicas ancestrais para diminuir o consumo em massa e tudo mais, aliado à tecnologia de ponta, que quando se pensa numa coisa de futuro, a tecnologia ela é muito importante. Nossa automação do espaço, por exemplo, ela não usa 1 metro de cabeamento. E, geralmente, quando você faz um sistema de automação num projeto, você usa centenas de metros de cabos, por exemplo. Bacana. Inclusive, a gente está vendo algumas imagens lá do ambiente. Sim. E a gente vê também que tem muitos revestimentos, né? Que se usava muito antigamente e hoje isso está muito atual, né? Isso é modismo? Você vê isso como moda? Na verdade, eu vejo isso como sendo o futuro da arquitetura. Quando se fala de sustentabilidade, é muito melhor do que você ter um consumo consciente, é você poder optar pelo não consumo de novas matérias-primas. Então, toda a nossa textura do espaço, por exemplo, o piso, ele é uma referência aos pisos de terra batida das antigas casas coloniais brasileiras. A nossa textura de parede, por exemplo, ela é um papel de parede criado a partir de algodão cru reciclado, com revestimento de terra, casca de árvore e resíduos gerados pela construção civil, ou seja, uma coisa 100% sustentável e que faz uma referência à terra do Brasil mesmo. As cores são naturais, não tem pigmentos. Então, quando você pensa numa questão de futuro, se você puder optar pelo não consumo, você está poupando o planeta de ter novos materiais, de ter novas... Sim, aliás, o que você está me falando, né? Como foi essa parceria com a Wortmann construtora em relação... Porque a gente sabe que é uma construção seca, né? Ela não tem um consumo de água, ela não gera entulho. Como que foi essa parceria com a Wortmann? Sim, a Wortmann tem um sistema construtivo modular, e o que gera muito menos resíduos para a obra, porque a modulação da Wortmann já vem pronta. E ela é toda montada no próprio local. E foi um desafio, tanto para mim quanto para eles, trabalharmos juntos e deu muito certo, porque eu costumo trabalhar muito com materiais artesanais e a Wortmann é uma construtora com alta tecnologia e trabalha com coisas muito industriais. Então, é mais uma vez a junção de técnicas ancestrais, da coisa do trabalho manual, com tecnologia de ponta, juntando num projeto único, né? Então foi um casamento bem sucedido, Sim, né? E com o endosso de Casa Cor, por conta da parceria que Wortmann está fazendo com Casa Cor, dessa coisa que acho que você deve falar para o público agora, né? Que máximo! E essa casa, ela foi construída em loco, né? Porque eu li um pouquinho sobre uma matéria da Wortmann, né, como construtora, que essas casas, elas são pré-fabricadas, né? E elas já vêm praticamente prontas, né? E aí leva a questão de dias para montar isso em loco, né? Sim. No nosso caso, a gente trouxe uma técnica ancestral que é a construção através do straw bale, que são os fardos de feno, servindo como elemento de vedação para a casa. Então, na parte interna dessas paredes, a gente tem esse elemento. Legal. A estrutura toda da casa veio pronta, as fundações, o piso, o telhado, tudo isso vem pré-moldado, vem pronto. Isso tudo é encaixado no local como se fosse um Lego. E depois a gente trouxe esses elementos de vedação com os nossos acabamentos que são muito artesanais. Então, essa junção da questão da tecnologia de uma construtora como eles e do nosso trabalho artesanal é que deu esse resultado único. Sim. Ô, Gustavo, eu percebi quando eu entrei na sua casa, na Casa Sumé, que ela não tem ar-condicionado, mas é um clima muito agradável, né? Isso tudo é pela estrutura, é pelo acabamento, é pelo trabalho, inclusive, da construtora, na construção dessas paredes. Me conta um pouquinho sobre Na verdade, a gente tem um ar-condicionado que ele funciona como um backup, mas a gente até agora não ligou. Ele é para os dias muito quentes, né? Porque isso, inclusive, ele é um dos elementos da casa conectada da LG. Então, ele seria só para aqueles dias de calor de acima de muito extremo. 40 graus, exatamente. Legal. A casa, o sistema construtivo da casa, ele é isolante térmico. Ele é um sistema que surgiu na África paleolítica,
Depois ela foi usada pelos vikings na Islândia, ou seja, 2 extremos de temperatura. Sim. E onde se descobriu que esse material, a construção por fardos de feno, ela é isolante térmico. Se fora está quente, dentro o ambiente é fresco e vice-versa. Então, realmente a casa funciona como um ar-condicionado natural. Não, sensacional. Agora eu fiquei muito impressionado também com algumas máquinas diferenciadas nessa casa. Eu queria que você contasse para a gente um pouquinho. Obviamente você tem lá um projeto de automação, né, para que tudo isso funcione perfeitamente. Inclusive eu fiquei sabendo lá que é tudo por comando de voz. Eu queria que você me contasse um pouquinho, porque eu vi muita coisa interessante lá e queria também mostrar para o público de casa, né? Sim, além do sistema de automação que é sem cabeamento, a gente tem os elementos que fazem a casa funcionar por controle de voz. Você controla a casa toda e todos os eletrodomésticos por controle de voz. Isso é um pensamento de futuro, de você que, para mim, essa é a casa do futuro. E a questão da junção desses equipamentos com a sustentabilidade, que é uma preocupação da LG mundial, você ter equipamentos economizadores, foram todos os elementos colocados na casa, todos os eletrodomésticos colocados na nossa casa, eles estão em prol da sustentabilidade. A gente tem, que eu acho que talvez seja a peça mais diferente e mais sustentável que a gente tem da LG lá, é um armário chamado Styler, onde você chega do trabalho com a sua roupa suada, assim, quando você chega do trabalho com a roupa suja, você pendura nesse armário, ele lava, ele perfuma e ele passa a roupa usando apenas vapor. Então, ele deve usar 100 ml de água para 15 dias de trabalho. Ou seja, além dessa praticidade, o consumo de energia é muito pequeno, né? Além do consumo de energia pequeno, você não tem consumo de água para lavar a roupa, porque ele esteriliza a roupa. Ele passa a roupa, ou seja, você não tem o consumo de energia e ele retarda o consumo de um novo produto. Ou seja, ele é sustentável pelos 3 ângulos que você pode olhar. Então, uma roupa que naturalmente se desgastaria por ser lavada à máquina, por ser secada ao sol e tudo mais, ou secada na própria máquina, ela não estraga. Então, assim, você retarda muito o consumo de um novo produto. Legal. Você sabe também uma coisa que me chamou muita atenção? Se o nosso diretor puder voltar uma imagem, que eu estou em frente a um painel, a escultura dos irmãos Campanas. Sim. Eu achei tão interessante porque ali eles usaram materiais assim totalmente rotineiros, né? Sim. Tipo bolinha de argila que a gente usa no jardim, tela, né? Que é muito usado para Tela de galinheiro. De galinheiro Isso. ou num cercado, enfim. E ficou sensacional, né? Essa instalação dos Irmãos Campana, eles fizeram especialmente para o nosso espaço. Foi uma iniciativa que a LG teve de dar um apoio cultural à cultura, né? De dar um apoio à cultura, onde essa obra vai ser doada após o evento para o Instituto Campana, que é um instituto que os Irmãos Campana criaram para o acervo das principais obras ao longo da trajetória deles. Então, essa instalação bonito, ela né? foi feita para o nosso espaço, mas saindo de lá, ela vai ser doada para o Instituto Campana. Olha, a gente está mostrando ali E é muito interessante, é uma obra porque se belíssima. você coloca um painel desse na área externa, ele vira um jardim natural. Você pode jogar algumas sementes ali e as plantas vão brotar de dentro dessa argila expandida. Olha, que interessante. Sim. Eu achei sensacional. Inclusive, você tem uma outra obra de arte também, que é exclusiva, né, para o seu ambiente. O que te levou a juntar todos esses elementos? Porque a gente está falando de uma casa sustentável, Sim. né, super diferente, mas assim, muito agradável, um clima muito agradável. Inclusive a iluminação, né, uma iluminação mais amena, mais aconchegante. E o que te fez juntar todos esses elementos, assim? Porque nós estamos aqui com a sustentabilidade e a tecnologia de ponta, né? Uma Sim. coisa super atual hoje no mercado. Eu acho que a tecnologia de ponta, ela funciona de várias maneiras quando você fala de sustentabilidade. Uma é de você comprar produtos que tenham qualidade e tecnologia suficiente para retardar o consumo de um novo produto, para diminuir a troca por um novo produto, né? Um produto que ele tem uma longevidade, né? Que ele tem uma vida útil maior.
Isso a gente se preocupou muito em usar também na Casa Sumé. A questão dos materiais usados e de toda a pesquisa que a gente fez foi em cima da cultura brasileira. Como eu disse, que a gente se baseou no pilar da cultura da sustentabilidade, que ele não é oficial ainda, mas ele já vem sendo discutido, inclusive pela ONU, há mais de 2 décadas para ser inserido. É você valorizar as técnicas ancestrais e a arte do seu próprio local para diminuir o consumo de produtos provenientes de outros locais, que diminui também impactos indiretos ao meio ambiente, como transporte, poluição e eu e vi tudo mais. inclusive que você tem paredes externas feitas de barro, ou seja, você usou a própria terra do local na construção da casa. Sim. Olha que demais. A gente fez um trabalho juntamente com uma empresa cujo o dono é engenheiro químico. Foi feito todo um estudo para que esse material se tornasse resistente e durável. Então, a nossa textura externa dos muros, por exemplo, a referência era o chão de terra craquelado do sertão brasileiro. E era isso que eu queria demonstrar, justamente para ter essa homenagem ao nosso país, à nossa própria cultura. Né? Então, todo o muro externo da casa, o frontal e algumas fachadas dela, tem essa textura que parece o chão de terra craquelado. Além do super adobe, que é a parte do fundo do nosso espaço, que mostrou em algumas imagens ali, que é terra gerada pelos outros espaços da própria Casa Cor. A Casa Cor doou essa terra e esses resíduos para a gente, ensacados em sacos de ráfia, sobrepostos um ao outro, ou seja, uma escultura que é totalmente sustentável. Demais. E depois isso foi revestido com a mesma textura do piso. Eu tô vendo que os meus parceiros aqui de programa, né, estão super curiosos em saber da Casa Cor, dos revestimentos que são usados, né? Eu sou, primeiro, Gustavo, muito obrigado, viu? Obrigada, bem-vindo. Soubemos, um passarinho me contou, né? Aliás, um time completo de andorinhas, que Henrique trouxe fotos de seu apartamento para que o Brasil possa conhecer. Mas antes eu tenho uma pergunta. A Gisele que me contou. Pronto, eu já tenho uma entrego o pergunta. ouro. Na sua casa tem mais sustentabilidade ou tecnologia? Olha, da minha casa tem mais tecnologia porque é um apartamento, né? Eu acho que é diferente do projeto do Gustavo, que é uma casa, então realmente você pode usar mais esses produtos e colocar no projeto atual, né? O apartamento já não te traz essa facilidade, né? Agora o Fátio falou pra mim que tecnologia mesmo tem o seu cabelo. Tá demais! Esse cabelo não amassa, não transpira, não desmancha. Me permita, Gustavo, essa questão tecnologia ou sustentabilidade ou sustentabilidade. Independente do tamanho do ambiente, ou o ambiente menor facilita essa situação? Não, teoricamente o ambiente maior tem mais espaço, não necessariamente. Não, acho que tudo depende da maneira como você usa os elementos que estão no seu espaço. Então, assim, se você tiver na casa da própria pessoa, se ela tiver um produto que ela imagina que pode ser trocado, antes disso, é legal ela olhar esse produto e ver se ela pode transformar ele em alguma outra coisa. Tem muitas pessoas que, quando vão fazer um projeto de um novo apartamento, por exemplo, a pessoa já pensa em trocar todo o piso, em mudar todos os acabamentos mudar toda a iluminação. E muitas vezes, com os elementos que você já tem, você pode transformar o seu espaço num espaço novo, só dando novos acabamentos, fazendo novas texturas, reciclando, né? Que é o reuso, você usar o que seria descartado. Isso sim é pensar no planeta, é ser sustentável. Você vai ter uma economia por um novo produto e você não vai precisar consumir uma coisa nova, não vai precisar produzir algo novo. Então, assim, independente do tamanho do espaço, é só você abrir um pouco a cabeça e pensar o que você pode fazer com aquilo que você já está vendo ali. Aliás, depois que eu vi um anúncio, rapaz, eu não acreditei. Eu não sei se é uma tendência, seja lá o que for, ou um lançamento novo de mercado, uma construtora anunciando apartamentos, apartamento, pelo menos está lá o anúncio, de 10 metros quadrados. Eu falei, e tem. Ali. É na rua ali, região de Santa Cecília, Rua das Palmeiras, que eu passava no outro dia de carro, apartamento de 10 metros quadrados. Eu falei, mas 10 metros quadrados é um corredorzinho, né? Seja lá o que for. Eu
falei, mas como se faz para mobiliar, ou como é que se usa ou se desfruta, né, de uma moradia de 10 metros quadrados? Falei, rapaz, que coisa maluca, e me lembrei disso. Depois você também, por favor, pode falar disso. E depois do intervalo, não é, Gi? São 11 nada já. Não, Caramba, que é bom passar rápido, hein? Meio-dia, 11 minutos agora, olha a hora. Meio-dia, 11 minutos, até 1 da tarde ao vivo. Tomara seja uma sexta-feira muito legal, já estejamos, e vocês também, nós estamos, e vocês também, vivendo uma sexta-feira bem legal. A Gisele Alves e eu, e todos nós, o Henrique, o Gustavo, voltamos depois do intervalo. Fotos da casa, aqui não é revista Caras, lógico que não, mas Caras, permitam, teremos um momento Caras. A casa de Henrique será mostrada para todo o Brasil, até já.